ter estado conosco. Eu vou convidar o meu irmão evangelista Fábio. Ele diz uma congregação. Qual é o bairro lá? Parque Santo Antônio. Parque Santo Antônio, por favor. Vem para cá. Ele dirige uma congregação lá em Parque Santo Antônio, é evangelista. Na Assembleia de Deus, evangelista é pastor. Vamos orar, falar com Deus. Pai, teu servo aceitou esse desafio, que sempre é para todos nós, transmitir teu recado às vidas, ao Pai, que deixaram afazeres e casas para estarem, ó Deus, a ouvir tua voz. Que o teu servo, ó Deus, seja mais uma vez instrumento a nos alimentar com a tua palavra. Oramos por ele e oramos por nós em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a virem juntamente comigo as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. O meu amado pastor Bill, meu sogro, ele fez esse convite. Eu já me havia fazendo esse convite já há algum tempo, só que os dias de culto aqui coincidem com os dias de culto da congregação onde nós servimos, e eu não gosto de tirar o pastor daqui no dia do culto dele, e também não me sinto à vontade em sair da onde eu congrego no dia de culto da minha igreja. Como não tem escola dominical no domingo, ele me fez esse convite. Não tem de manhã. No caso lá, a escola dominical é a partir das 18 horas. Então, com muita alegria, eu aceitei esse convite, porque o convite foi para louvar, bendizer e agradecer o nome do Senhor junto com os irmãos, né? A igreja de Cristo é uma só, e como o Salmo 122 diz, alegrei-me, vamos à casa do Senhor. E é bom estar aqui. A mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Atos, capítulo 3. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos do versículo 1 até o versículo 8. Eu procuro ser bem simples, mas procuro agir conforme Deus coloca no meu coração e gerar a palavra que toda a igreja entenda. Não adianta eu falar de forma eloquente, retórica, bonita, e a mensagem não chegar aos corações. Amém? Amém. Posso começar? A minha versão, ela diz assim, Atos capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Curve sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesta manhã os nossos corações estão alegres porque estamos na Tua casa, somos a Tua casa. E como é bom louvar e bendizer o Teu santo nome.
Neste momento, ó Pai querido, é um momento de ouvirmos a Tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor para simplesmente me usar como instrumento, Senhor. Se for o Fábio falando, ó Pai querido, a Tua palavra não terá tanto efeito. Se for o Fábio falando, eu apenas acharei. Mas se for o Senhor a falar com a Tua igreja, fará sentido a cada coração aqui neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, o senhor deixa eu tirar isso aqui? Sim. Então, vocês filhos? Não, isso aqui está legal, igual lá da igreja. Aí eu estou acostumado. Pastor Hilton, quando me fez o convite, ele falou que a igreja ela está para completar, ou já completou, 25 anos de idade, né? Está esperando a IP, né? Para completar. E imediatamente Deus, Ele gerou esta palavra no meu coração. Sabe por quê? Porque quando eu leio esta mensagem que Pedro e João, eles andam e percebem que alguém estava necessitado, a necessidade desse homem não era de ouro e prata, ele estava pedindo esmolas. E João e Pedro, eles geraram na vida daquele homem uma mudança muito grande, que ele nem poderia imaginar que aquilo poderia acontecer, né? Eu não tenho ouro, nem prata, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. É o que tem acontecido aqui em Santo Aleixo. Há 25 anos, quando Deus gerou no coração de quem, pastor? Presbítero José Carlos. Presbítero José Carlos, é do Senhor? Quando Deus gerou no coração do Senhor a iniciativa de que a igreja ela fosse gerada aqui neste lugar, para que muitas vidas que estão ou já passaram aqui fossem abençoadas com aquilo que nós temos. E o primeiro tópico da minha pregação, ela vem fazendo uma afirmação. A primeira afirmação que eu gostaria de gerar nesta manhã é que a igreja de Cristo, eu me refiro a essa igreja aqui, tá? A nossa igreja. A igreja de Cristo foi confiado o maior tesouro do mundo. A igreja de Cristo foi confiada o maior tesouro do mundo. O maior tesouro do mundo não está no Banco Central, não. O maior tesouro do mundo não está no Bradesco. O maior tesouro do mundo não está nas mãos daqueles que têm muito dinheiro, muita riqueza. Elon Musk, né? Nós vemos aí pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, mas eles não são detentores do maior tesouro do mundo. Quem é detentor do maior tesouro do mundo? Somos nós. Prova isso, Fábio. Aonde é que isso está escrito? Foi o versículo 6 que nós lemos. Olha o que Pedro diz. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. O interessante é que quando aquele homem ele vem pedir, o texto vem falando que ele vem pedir esmolas. O que é uma esmola? Esmola, quando eu vejo dessa forma, eu não vejo amor, eu não vejo caridade. Eu não vejo alguém saindo de casa com a intenção de falar assim, opa, eu vou abençoar aquela vida. Mas esmola é aquilo que sobra. Esmola, às vezes, é 50 centavos que está sobrando no carro, que a pessoa pede, a pessoa dá. Então, na verdade, ele estava pedindo esmola. E recebeu muito mais do que poderia imaginar, como nós falamos aqui no texto. Se nós observarmos, quando Pedro diz, eu não tenho prata, não tenho ouro, ele não diz assim, poxa vida, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ele não diz assim, eu tenho apenas isso. Quando Pedro se põe diante daquele homem e pede assim, olhe para nós, ele afirma da seguinte forma, eu não tenho prata e nem ouro,
mas o que eu tenho para te oferecer é muito mais do que você pode imaginar. Aleluia. Se nós observarmos Glória a em Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, faz uma afirmação muito grande sobre algo que a igreja tem. E quando eu falo igreja, pastor, eu não me refiro a essas quatro paredes. Porque a palavra de Deus diz que Deus não habita nem em templos feito por mãos. Mas Ele sempre quis habitar onde? Pertinho de nós. Olha o que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz. Não, no caso ali está diferente, eu vou ler como está a versão de vocês. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em você? Não sabeis vós, igreja, que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo? Então, quando nós observamos que o mundo, ele aparentemente, aquele que está longe de Cristo, ele se preocupa com coisas materiais, carro, dinheiro, fama. Às vezes ele não percebe que é tudo perecível. E quando Deus, ele institui a nós como igreja, ele coloca na igreja algo que ele gostaria que todo ser humano tivesse por causa do seu amor. Porque se nós observarmos em João capítulo 3, versículo 16, vai falar do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ele fala tudo. O amor de Deus é para com todos. Ele ama a todos. Mas a salvação, ela é individual. Eu tenho que fazer a minha escolha. Eu tenho que perceber que, na verdade, tudo o que está aqui nessa terra é passageiro. O dinheiro acaba. Se a gente não fizer uma reforma na casa, o que acontece? Ela vai ruindo, ela vai se destruindo. O carro bate. Mas o amor de Deus para conosco é para sempre. Então, a afirmação que eu gostaria de dizer nessa manhã é que a igreja de Santo Alejo, ela tem o maior tesouro do mundo, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Posso ir para o segundo tópico? Não vou passar não, tá, pastor? O segundo tópico é também uma afirmação. A igreja de Cristo, ela tem o objetivo de interferir. Olhe para cá, por favor. A igreja de Cristo, ela tem o objetivo de interferir. A igreja de Cristo, ela não é influenciada. Ela influencia. A igreja de Cristo, ela não é modificada. Mas ela muda. Você se refere a quê, Fábio? De que forma você diz que a igreja de Cristo, ela tem um objetivo? Ela foi criada para interferir. A igreja de Cristo, ela tem que interferir em vidas. A igreja de Cristo, ela interfere em vidas. Como assim, Fábio? Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que era depressivo, quando encontra através de nós o amor que é gerado por Deus, ele não fica depressivo mais. Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que tinha uma vida pautada pelo pecado, nós sabemos que o pecado, qual é o salário? A morte. Agora em Cristo, ele tem a vida eterna. Isso só é gerado porque Deus nos usa nessa terra para interferir em vidas. Se nós carregamos em nossas vidas, e quando eu falo carregamos, eu não falo nesse período de hoje pela manhã, quanto tempo de culto? Não horas de culto. Eu não sou usado por Deus para interferir em vidas aqui. Eu sou usado por Deus para interferir em vidas aonde? Aonde? Lá fora. Na sua casa.
na rua onde você mora. O maior testemunho de igreja é a sua vida. O maior testemunho, a maior palavra, na verdade, às vezes não é aquela que é dita. O que vai interferir mais não é aquilo que eu falo, mas é a minha atitude. E a nossa atitude agora, ela já não é mais gerada apenas pelo ser, o homem, o intelecto básico. Porque a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus passou a habitar no templo, agora nós somos orientados por Ele. E essa orientação que Ele nos dá, nos permite interferir em vidas aonde nós estamos. A finalidade da igreja aqui, além de interferir em vidas, ela tem a necessidade de interferir também em famílias. Quantas famílias chegaram aqui desestruturadas? Quantas pessoas já chegaram aqui pensando já não tem mais jeito, mas foram abraçadas? Pessoas aqui oraram junto com outras, mostrando que, na verdade, eu costumo dizer que problemas e dificuldades são passageiros. A dificuldade, ela não é uma realidade na minha vida. A tristeza, ela não é uma realidade na minha vida. Eu não tenho momentos felizes. Eu sou feliz. De vez em quando, bate na porta do nosso coração algo que nos deixa triste. De vez em quando, as adversidades desse mundo passam pelas nossas vidas. Mas a palavra de Deus também vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E a nossa experiência de vida, quando nós acolhemos aqui, nesse local, aonde hoje em comunhão estamos sendo igreja, porque louvamos, bendizemos e somos a habitação de Cristo, nós temos a oportunidade de abençoar outras famílias e dizer: crê em Cristo, deposite a sua fé em Deus, porque esse momento vai passar. Aquilo que nós temos é muito maior. Aquilo que nós temos é muito precioso. E quando Pedro diz, levanta e anda, ele está usando o nome dele? Ele diz que foi ele que fez? Qual é o ser humano nessa terra que tem o poder de fazer algum milagre? Nenhum. Ser humano algum tem poder para fazer milagre. Ser humano algum tem poder para interferir em vida. Então, quando eu digo que é a igreja que tem o objetivo de interferir em vidas, é porque o Deus que habita em nós é que vai operar o milagre. É o Deus que habita em nós que vai entrar no coração e vai falar assim: a sua vida vai mudar. É o Deus que habita em nós é que vai fazer com aquele que tinha o vício do pecado, de falar assim: hoje eu sou o templo do Espírito, e a palavra de Deus vai dizer também: sede santos, como eu sou santo. O Espírito Santo nos santifica. Amém? Amém? Pode continuar? A igreja de Cristo, ela interfere na sociedade, sabia? A igreja de Cristo, ela interfere nesse bairro, ela interfere na sociedade. É diferente um bairro que tem uma igreja instituída por Deus de um bairro que não tem uma igreja instituída por Deus. É diferente uma nação cujo Deus é o Senhor de uma nação cujo Deus não é o Senhor. Amém? Posso colocar aqui um testemunho falando sobre interferir? Esse testemunho não é um testemunho que eu ouvi. É um testemunho que eu vi de alguém que era igreja na sua casa e obteve resultado. Alguma mãe aqui já teve dificuldade para educar um filho? Sim ou não? Nos dias em que nós estamos vivendo, é uma pressão muito forte para tirar os nossos filhos do caminho em que eles devem andar? Sim ou não? Pois é. Essa dificuldade chegou na casa de uma senhora que tinha um filho que começou a ter algumas atitudes erradas. Só que essa serva do Senhor, ela tinha completa certeza de que
Deus que modificou a vida dela, também era o Deus que poderia modificar a vida do filho dela. A partir do momento que ele tomasse a decisão e falasse assim: Senhor, entra no meu coração. E de vez em quando ela sentava com o filho para conversar: meu filho, não faz mais isso não. Isso vai acabar com você. Fulano e ciclano, eles não querem o seu bem. Eles estão te levando para o caminho errado. E isso pode trazer para você prejuízo. Só que o adolescente, o jovem, às vezes ele tem uma visão que nunca vai acontecer com ele. Não sei se vocês já perceberam isso. Ah, mãe, não vai acontecer comigo não, pai. Eu sei o que eu estou fazendo. E a mãe ali orando, a mãe ali orando, a mãe ali orando. O menino começou a fazer coisas piores. E certo dia a conta chegou. Homens pegaram ele, colocaram ele dentro do carro, levaram ele para uma lixeira, um lugar bem deserto, né? Vazio, onde não tinha ninguém, já era de madrugada, e ali fizeram com que ele cavasse um buraco que coubesse ele. Aquele buraco era para ele. Assim que ele acabou de cavar o buraco, botaram ele de joelho, apontaram uma arma para a cabeça dele, eu não lembro qual era, também não faz diferença, e falaram que naquele momento ele ia morrer. Quando a gente está em perigo, passa um filme na nossa cabeça, seja você dirigindo um carro, seja você em meio a um acidente, ou seja você doente. Passou um filme na cabeça dele, e naquele momento em que havia uma arma apontada para a cabeça dele, o que ele lembrou? Lembrou da mãe dele. A mãe dele falava de um Deus que mudava destinos, de um Deus que abriu o mar vermelho, de um Deus que sustenta o homem, de um Deus que é capaz de fazer o impossível na vida de qualquer pessoa. Ele, ao lembrar disso, ele falou assim: peraí, você vai dizer que eu vou morrer, mas em nome do Deus que a minha mãe serve. Ele nem falou que servia, ele falou que a mãe dele servia. Você vai atirar e a arma não vai funcionar. Aí o cara pegou na mesma hora, puxou o gatilho, a arma falhou. Aí ele foi e tirou, eu não sei como se diz, né, mas mexeu na arma de novo, apontou para ele, não saiu a bala, apontou para o alto, saiu a bala, pega outra, ele pegou outra, não saía a bala, apontava para o alto, a bala saía. Ele falou: rapaz, Deus devolveu para você hoje a vida. Deram uma surra nele, deram uma surra bem dada nele, né? Uma surra. E a mãe dele não teve a oportunidade de ver ele caminhando aos pés de Cristo, mas quando ela chegar no céu, vai encontrar ele lá também. É o Deus que nós servimos. Interfere. Às vezes nós plantamos sementes e não vemos qual é o resultado. Mas na verdade, quando nós fazemos alguma coisa, não é para eu ver o resultado. O dono da igreja não é o meu sogro, não. Lá onde eu congrego, o pessoal fala: o pastor Fábio, o pastor Fábio, o pastor Fábio. Eu acho que o que mais se encaixa como adjetivo para nós, sendo pastor, presbítero, membro, é servos do Senhor. Nós estamos aqui só para plantar semente. E essa semente um dia vai germinar. E um dia fará efeito. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E a partir do momento que nós entendemos que, como igreja,
aonde nós estamos, interferimos em vidas, interferimos em famílias e interferimos na sociedade, a vida melhora, a família melhora e a sociedade também melhora. Amém? Amém. Posso ir para o último ponto? 10 horas? 10 para 10. Último ponto. É uma pergunta. Posso fazer uma pergunta para os irmãos? A igreja de Cristo, ela é necessária? Perguntar de novo, ninguém me responde. Pode perguntar? A igreja de Cristo, ela é necessária? Sim. Então, se a igreja de Cristo é necessária, logo é necessário que você prossiga. Porque quando eu falo de igreja, é muito fácil eu pensar no todo. Quando eu falo de igreja, é muito fácil eu pensar no corpo. E às vezes eu me esqueço que faço parte desse corpo. Leia comigo, por favor, Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Esse aí é o texto que o pastor havia sugerido quando me fez o convite. Josué capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Eu vou ler aqui, tá? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Agora, olha o versículo 9. O que ele diz que vai refletir lá em Pedro? Que reflete na minha vida e que também vai refletir na sua vida, reflete de forma bem clara. Não fui eu que lhe ordenei. Quem está falando? Quem está falando essa pergunta? Deus. Deus ele questiona Josué, porque Josué ele tinha uma grande missão. E ele não pegou um povo fácil, não. Era um povo rebelde. Era um povo que questionava. Era um povo que às vezes quando virava as costas, ele estava lá com um pezinho querendo voltar de onde é que saiu. A primeira situação que ele pegou de dificuldade era atravessar um rio para de cara se encontrar com os muros de Jericó. Mas Deus faz a seguinte pergunta à igreja nessa manhã: não foi Ele que nos levantou nessa terra? Não foi Ele que nos deu essa ordem? Ide! Pregar o Evangelho? Nessa incumbência, não é do servo Fábio, que hoje está servindo a vocês aqui neste lugar. Essa incumbência ela não é única de liderança, mas essa incumbência é de todos nós. Ainda mais quando somos referência de uma família ou de pessoas. Eu vou continuar lendo. Eu parei, não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você vai. Porque o Senhor, Ele fala assim: eu sou seu. E outra, além de ser seu, eu estarei com você, por onde você quer cantar. A oração tem efeito não é porque nós fazemos, é porque
Pessoas que já entraram aqui durante esses 25 anos em que Deus instituiu, pessoas aqui já foram curadas. Pessoas aqui já entraram pensando em tirar a vida. Mas através da Igreja de Cristo, a qual tem Deus como essência, a qual tem Deus como referência, tem interferido em tantas vidas. Só que se a Igreja de Cristo é necessária, e é necessário você continuar, a pergunta é, e se você parar? O que você acha que vai acontecer? Porque eu sei que na nossa caminhada não é fácil para ninguém. Existe alguém que está doido para destruir a igreja. Existe uma pessoa que trabalha 24 horas no dia para nos deixar tristes, para nos deixar desanimados, para tentar fazer com que nós nos sintamos pequenininhos. Alguns pensam que não serve para nada. E se você parar? Posso fazer uma pequena análise do que pode acontecer se você como igreja parar? Posso, vocês me permitem? Se você parar, a sua família também para. Se a igreja parar, esse bairro ele não vai ter melhoras, ele vai ter piores. Se a igreja de Cristo para, o tráfico não diminui, ele aumenta. Se a igreja de Cristo para, a violência não diminui, ela aumenta. A igreja de Cristo é necessária. E é necessário que eu e você prossiga para aquilo que Deus nos chamou. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Muito grato pelo meu sogro, pela minha sogra e por estar com a minha família de Cristo, que um dia estaremos nos céus louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, ó Pai querido, mais uma vez, nós queremos lhe agradecer, não primeiramente por tantos milagres e maravilhas que o Senhor tem efetuado em nossas vidas, mas queremos agradecer porque Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que habita em nós, Tu és justo, amoroso, santo, e tudo aquilo que a Tua presença traz, o Senhor nos permite desfrutar. Neste momento eu quero orar pela Tua igreja, a qual está completando 25 anos, ó Pai querido, e 25 anos a qual o Senhor tem usado pessoas aqui neste lugar para abençoar vidas. Eu quero pedir ao Senhor nesta manhã para que a Tua mão esteja sobre esta igreja, fortalecendo, ó Pai querido, dando instrução, discernimento, fazendo, ó Pai querido, com que tantos que cheguem aqui a este lugar possam encontrar a Ti e terem as suas vidas modificadas. Esta é a oração que nós lhe fazemos e agradecidos somos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Põe para nós Romanos 1,16. Romanos 1,16. Antes de você sentar. Por favor. Romanos 1,16. Igreja do Senhor. Vamos lá? Pois não envergonhe o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, a igreja é quem tem esse poder. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter aceitado o convite. Glória a Deus. Que a igreja venha a nós.